Se você trouxe a sua Bíblia, se você tem a espada na mão, por gentileza, Mateus capítulo 6. Evangelho segundo Mateus capítulo 6. Nós queremos ler o versículo de número 6. Se você achou o texto, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai falar com você nesta hora. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Eu vou ler mais uma vez o texto, e a hora que eu disser mas tu, aí você cita o seu nome, tá bom? Eu vou ler mas tu, você diga o seu nome, tá bom? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente, ele te recompensará. Amados, eu vejo que uma das questões, um dos princípios mais singulares, mais importantes, é quando o próprio Senhor Jesus revela segredos que ele tinha na sua vida. Ele abre, ele descortina segredos que ele tinha na sua vida. A maneira como ele se relacionava com o Pai, o tipo de relacionamento que ele tinha com o Pai, neste versículo ele mostra para mim e para você. Ele desnuda, ele abre para que eu e você possamos entender, compreender como é que o próprio Senhor Jesus se relacionava com o Pai. E consequentemente, este relacionamento com Deus, esta intimidade com Deus, esta comunhão com o Pai, é que conferia a Jesus autoridade, poder, graça, para ele realizar a obra de Deus, para ele manifestar o reino de Deus, para ele ser vencedor, para ele conquistar no seu dia a dia. Em primeiro lugar, nesse texto eu vejo que esse texto está dizendo que quanto maior a intimidade, melhor. Quanto maior a intimidade que você tiver com Deus, melhor. E para que você tenha essa intimidade intensa com Deus, é necessário a preparação de um ambiente. É necessário algumas atitudes, é necessário algumas ações preparatórias para que você tenha uma comunhão, um relacionamento apertado com Deus. O texto diz que você tem que fechar a porta. Fechar a porta. Fechar a porta significa deixe lá fora tudo aquilo que queira impedir esta comunhão com Deus. A preocupação, o problema, talvez os sonhos, talvez as ambições, os desejos, talvez alguns relacionamentos mal resolvidos, algumas dificuldades que você tenha. Talvez você tenha que deixar isso lá fora. O texto diz: feche a porta. Rompa com tudo aquilo que está querendo atrapalhar a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Ou seja, tenha um tempo exclusivo, devotado para Deus. Seja zeloso nesse momento, seja intenso nesse momento. Seja exclusivo, você e Deus. E absolutamente nada para impedir essa comunhão, essa intimidade. Ele está dizendo: não permita influências externas. Feche a porta, coloque um esparadrapo ali na fechadura, coloque alguma coisa ali na porta embaixo para não entrar nada, nem vento. Não permita nenhuma influência externa. Tenha um tempo íntimo, exclusivo, intenso, você e Deus, sem nenhuma interferência. Feche a porta, deixe para fora tudo que venha intentar atrapalhar a sua comunhão com Deus. Quanto maior for o zelo da sua decisão, da sua escolha em estar na presença de Deus, melhor. Em segundo lugar, eu vejo que esse texto diz que Deus
é Deus de exclusividades. Ele é um Deus que gosta de exclusividade. Aliás, a Bíblia diz que o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúmes. Ele ama tanto cada um de nós, ele se importa tanto com cada um de nós, que conforme a sua decisão, a sua postura, a sua escolha, o seu gesto, gera ciúmes em Deus, porque você começa a se desviar, se distanciar do querer dele, da vontade dele, do propósito dele. Deus é um Deus de exclusividade. Ele não diz aqui que você deveria fechar a porta da sala de visitas. Ou seja, ele não quer dividir esse tempo que você tem com ele com mais uma pessoa. Sala de visitas, onde você recebe os amigos, as visitas. Ele não diz, feche a porta da sala de visitas, porque poderia subentender que você estaria na presença dele com mais alguns amigos. Ele diz, não é a sala de visitas que você vai fechar a porta, é o quarto. Não é sala de visitas, é um tempo seu, você e o pai e você, e mais ninguém. Por mais querido, por mais caro que seja um amigo, ele não deve estar nesse momento juntamente com você. Só você, exclusividade. Deus requer exclusividade nesse tempo. O texto não diz que você deve fechar a porta da sala de televisão, da sala de TV. Ou seja, Deus não quer que você reparta Deus, com o seu lazer. O momento da televisão, o momento de lazer, o momento que você coloca os pés sobre o sofá, fica bem à vontade, não é? Ele diz, não é para você fechar a sala, a porta da sala da televisão, não é para você buscar Deus no seu momento de lazer e achando que isso basta, que isso é suficiente. Ele está dizendo, eu não quero que você venha me dividir com aquelas novelas endemoniadas, com aqueles filmes nojentos. Eu não quero que você venha me dividir o meu tempo com você com outras coisas. Eu quero você e somente você e mais nada. Ele não diz que é para você fechar a porta da biblioteca, a porta do escritório. Ou seja, Deus não quer ser compartilhado com o seu trabalho. Não. Muitas pessoas dizem, na hora que eu estou lavando louça, na hora que eu estou lavando a roupa, na hora que eu estou limpando a casa, é o meu momento que eu estou adorando a Deus, estou louvando a Deus. No momento que eu estou indo de carro para o trabalho, é nesse momento que eu glorifico, é nesse momento que eu oro, é nesse momento que eu canto em línguas, é nesse momento que eu fico bem à vontade na presença do Senhor. Outros dizem, no momento que eu estou fazendo isso, aquilo outro, este é o meu momento de exclusividade para com Deus. Deus está dizendo, não. Você deve estar buscando Deus em todos os momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Ok? Mas ele está dizendo, mas eu sou um Deus de exclusividade, e eu quero você e somente você, sem que você esteja se autodividindo com outra atividade. Eu quero só você na minha presença. Deus não disse para você fechar a porta da cozinha. Ou seja, Deus não quer que você fale com Ele somente no momento das refeições. Deus, eu te louvo por esse prato de comida, eu te louvo por essa refeição. Que ela faça mal ou bem, mas eu como isso em nome de Jesus, amém. Não, Ele não está dizendo que é só nesse momento que você deve buscar a face dEle. Algumas pessoas, Deus, se Deus mandasse que eu fechasse a porta da cozinha, né? Eu ficaria ali fazendo os pratos, né? Os quitutes, né? Aquele prato delicioso, como é maravilhoso, comer é bom. Deus está dizendo, você tem que ser grato pelo seu alimento, pela sua comida. Mas este momento não pode substituir o momento a sós, o momento de exclusividade na presença dEle. Interessante que ele está dizendo aqui que você deve fechar a porta do seu aposento, a porta do seu quarto. Por que ele diz a porta do quarto? A porta do quarto, amados, não necessariamente significa o teu quarto. A porta do quarto tem uma implicação, tem um significado. Porque quarto fala do lugar mais íntimo da casa. Quarto fala do lugar mais exclusivo. Quarto fala do lugar particular, peculiar, é seu e de mais ninguém. No quarto é um lugar onde você fica à vontade, é um lugar de intimidade, é um lugar onde você se desnuda, onde você é você e pronto. Quarto é um lugar onde você está totalmente desprovido de defesas, onde você está ali
e você está ali e está somente ali. Quarto, Deus está dizendo: é desta maneira que você deve me buscar, sem barreiras, sem preconceitos, sem resistências, sem conjecturações. Você deve me buscar nesse momento exatamente de leveza, onde você é você, onde você está desnudado. Você já viu alguém, sua esposa, alguma mulher dizer: olha, eu vou lá no salão de cabeleireiro, vou fazer uma maquiagem, vou preparar o cabelo, porque depois eu vou dormir? Já viu alguém fazer isso? Ou seja, quarto é um lugar onde você é você, onde não tem cosméticos, onde não tem máscaras, onde tem autenticidade, veracidade, onde é assim e pronto. É isso que significa quarto. Jesus está dizendo que nós devemos buscar o Pai no quarto, no lugar onde nós somos nós mesmos, onde não tem falsidade, onde não tem falsetes, onde não tem, vamos produzir esta imagem, vamos representar esta imagem, vamos vender esta imagem. Não, no quarto você é você, você baixa a guarda. No quarto, você não precisa fazer orações horizontais. Sabe aquelas orações que você faz para outra pessoa ouvir e não para Deus? Tem dessas orações. Vocês aqui, diga para a pessoa que está do teu lado: ele está falando daqueles que estão sentados lá atrás. São os que estão lá atrás que fazem essas orações horizontais, né? Eu nunca faço isso, eu nunca fiz isso. Não, de jeito nenhum. Talvez o coral é que faz essa oração horizontal. Que oração horizontal, Pio? A esposa chega e diz: Deus, quebranta o coração do meu marido, coração duro, Senhor, empedernido, Deus, tem misericórdia. E o marido está do lado ouvindo. Então ela está falando para ele, não está falando para Deus. Ou então aquelas pessoas santas, né? Deus toma conta da liderança dessa igreja, Deus sustenta os passos, não deixa vacilar, Deus é uma liderança insensível, Deus é uma liderança que não ama, Deus é uma liderança que não se importa com as vidas. Oh Deus! E a liderança está ali ouvindo. São orações horizontais que você faz para a pessoa, você não faz para Deus. Não é uma oração vertical. Você manda recados. Quando você entra no seu quarto, você está sozinho. E aí você não precisa mandar recados. E aí você não precisa nem fazer falsetes ou efeitos na voz. Oh Deus! Não precisa disso. Ali você chega e diz: Deus, negócio seguinte, Pai, está difícil, está apertado, está doendo. Deus, eu não aguento mais representar. Deus, no meu grupo familiar eles pensam que eu sou isso, mas eu não sou, Pai. Eu não sou. Deus, tenha misericórdia de mim. Você já experimentou um dia na vida fazer uma oração honesta? Já fez ou não? É um conselho para você. Experimente um dia na vida fazer pelo menos uma oração honesta. Feche a porta do quarto, lacre bem para ninguém ouvir do outro lado. Esteja ali diante de Deus, em pé, sentado, de joelho, deitado, não importa a sua posição, importa que o seu coração esteja prostrado diante de Deus. E ali então você começa a dizer para Deus quem você é. Ali você começa a se autodenunciar. Você começa a mostrar a sua sujidade, o lixo que você é. E começa a dizer: Deus, eu sou assim, eu minto, Senhor, eu manipulo, os meus pensamentos são impuros, Senhor, eu sou egoísta, Deus, eu sempre me aproximo das pessoas com segundas intenções. Deus, olha como eu sou, Deus. Eu aconselho você a terminar a oração dizendo: Deus, se o Senhor não me aceitar, eu te entendo, porque se eu fosse o Senhor, eu não me aceitaria. É a oração do quarto, é a oração autêntica, a oração que você e Deus, e você se desespera. Eu aconselho: leve uma toalha, duas, um lençol, porque você vai chorar. Você vai chorar nesse momento. Você vai contar para Deus quem você é.
Você diz: Deus, eu coloquei um padrão de desempenho sobre os meus ombros, achando que com isso eu venderia uma imagem para aqueles que estão ao meu redor. Deus, mas eu tenho que servir a Ti, Deus. E o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe que eu não sou isso. Deus, tenha misericórdia da minha vida. É isso que Jesus está dizendo. Mas tu, você disse o seu nome, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, esteja na presença do Pai, como filho, intimidade, exclusividade, sem barreiras, sem preconceitos, com total transparência, autenticamente na presença dEle, e diga: Deus, aqui estou eu. E a hora que você abrir o seu coração, e a hora que você estiver derretendo ali na presença dEle, virá o braço de graça, mão de favor, de amor e de misericórdia. E essa mão toca o seu ombro e diz: filho, filha, saiba de uma coisa, eu te amo. Você é importante para mim. Ah, como eu te amo, filho. Como você é importante para mim. A Bíblia diz que nesse momento de intimidade há recompensa. Nesse momento de exclusividade há recompensa. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus do secreto. Deus é um Deus de segredos. Deus é um Deus de mistérios. O Salmo 25:14 diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E temer ao Senhor é ser você. Entre tantas definições, temer a Deus é quando você é você. Aí você está temendo a Deus. Somente os que temem a Deus podem entender o que é fechar a porta. Somente os que temem a Deus entendem o que é fechar a porta, o que é estar na presença de Deus. Onde Deus está? O que o versículo diz? Ora, teu Pai que está em secreto. Ele está lá no secreto. Ele está lá no secreto. O salmista, ele descobriu que Deus estava no secreto, que Deus é um Deus do secreto. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar aqui é frequentar, é residir, é estar constantemente lá. É isso que significa o secreto. É isso que estar no secreto. É demorar-se, é habitar. Você passa 1/3 da sua vida no seu quarto. Você passa 1/3 da sua vida dormindo. Alguns até mais. Quando a Bíblia diz que você deve buscar Deus no secreto, Ele está dizendo: busque Deus demoradamente, habite no secreto, esteja à sombra do Onipotente, busque a mão do Onipotente. Nós devemos aprender a frequentar o secreto. Deus quer nos ministrar pessoalmente, face a face. Nós somos indivíduos, nós temos as nossas individualidades. E Deus procura homens, mulheres, jovens, adolescentes, juniores, crianças que fecham a porta para que Ele, Deus, possa se apresentar e retribuir e recompensar. E Deus vai dizer qual é o plano dEle para a sua vida e quais são os planos dEle para os últimos dias que nós estamos vivendo. E é no secreto que Ele revela os seus mistérios, é no secreto que Ele revela a aliança, o concerto que Ele tem para conosco. Mas o texto diz também que quando você vai no secreto, teu Pai que vê secretamente, Ele te recompensará. A Rosa estava dizendo que a versão dela diz: e Ele te recompensará publicamente. Eu gosto disso. Eu estava no Canadá, estávamos participando de uma reunião muito gostosa, muito abençoada. Eu estava sentado assim no fundo da igreja, do templo, sentado no chão, no carpê, não tinha lugar para a gente sentar. E estava uma reunião maravilhosa, eu estava me deleitando ali, estava amando aquele tempo. E eu comecei a orar e dizer assim: Senhor, por que o Senhor está agindo tão intensamente, tão poderosamente, num culto, numa celebração, numa igreja como esta? E fiquei ali dialogando com Deus, até que no momento o Espírito Santo colocou um pensamento no meu coração, dizendo: Pio, isso só é possível se houver secreto, se fechar a porta do quarto. Se você não fechar a porta do quarto, não terá momento público. Não adianta você querer ter experiências com o Espírito Santo no público, se você o marginaliza, se você o despreza no secreto. Se você aprender a buscá-lo no secreto, Ele vai se revelar a você em público. Ele vai manifestar a sua vida em público.
Nós precisamos entender isso, amados. Ali no secreto há recompensa, e a recompensa é pública, é visível. Ele demonstra a recompensa para todos. Eu quero ver pelo menos 4 recompensas que você pode ter ali no secreto. Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, o versículo de número 1. Vamos ver a primeira recompensa que você tem quando você fecha a sua porta. Olha o que diz a partir do versículo 1. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que hei de te fazer? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e faz o quê? Fecha a porta. Entra e fecha a porta. Sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Amados, a primeira recompensa que nós podemos encontrar aqui é que quando você fechar a porta, o azeite começará a jorrar. Quando você fechar a porta, o azeite começará a fluir. A unção começará a ser derramada. Imagine a sua vida como sendo compartimentos distintos. A sua alma, o seu espírito, o seu corpo, a sua mente, os seus projetos, os seus sonhos, cada um sendo uma vasilha. E essas vasilhas estão secas, estão precisando de unção, estão precisando da graça de Deus. Estes compartimentos da sua vida estão necessitando do fluir do óleo, do derramar do óleo. E a ausência desse óleo produz em nós uma escravidão, uma dependência de outra fonte que não é Deus. E o profeta disse: vá, fecha a porta. A hora que você fecha a porta, começa a deitar o azeite nas vasilhas vazias, não poucas, porque quando você fechar a porta, o azeite é ilimitado, o azeite está ali para transbordar, para jorrar, para encher todas as áreas da sua vida. Está faltando azeite no seu ministério, minha irmã, meu irmão, fecha a porta. Está faltando azeite no seu lar, meu irmão, minha irmã, fecha a porta. Está faltando azeite no relacionamento marido e mulher, fecha a porta. Está faltando azeite no relacionamento pais e filhos, fecha a porta. Está faltando azeite no seu relacionamento na sua empresa, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, e o azeite vai fluir sobre a sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Vai, fecha a porta sobre você e sobre os teus filhos, e todos os compartimentos, por mais recônditos que sejam, serão cheios desse azeite, cheios da glória, cheios da unção, cheios da presença, até transbordar. Mas você tem que fechar a porta. Se não fechar a porta, o azeite não vai fluir. Se não fechar a porta, a unção não vem, a glória não vem. Algumas pessoas perguntam para mim: Pio, que versão da Bíblia que você usa? Você encontra cada coisa na Bíblia que a gente não acha. Mas não é a versão, é o fechar a porta. A hora que você fecha a porta, é diferente. É diferente. Eu amo ler a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. Eu leio bastante a Bíblia. Mas a hora que a gente fica ali 5 minutos, 10 minutos, meia hora em oração, começa a descortinar o mundo espiritual, a revelação de Deus vem, o azeite revelador se manifesta. Precisamos aprender a fechar a porta, porque ali no secreto Ele recompensa. Ali no secreto Ele recompensa. É ali no secreto que Ele recompensa. E o azeite fluiu abundantemente. No versículo 8,
no mesmo capítulo, diz que havia uma mulher, a mulher sunamita. Essa mulher era estéril, ela não tinha filhos. O profeta passava por ali, de tempos em tempos, e ela disse para o marido: vamos construir um quarto, e quando esse homem de Deus passar por aqui, vamos hospedá-lo. O marido concordou e eles construíram um quarto superior, colocou ali uma cama, uma mesa, uma botija, uma vasilha para ele se lavar. E quando ele passava por ali, eles constrangiam o profeta dizendo: fique conosco, vem aqui para o seu quarto, esse quarto é seu. E ele tinha um quarto ali para ele descansar. E ele chegou para a mulher e disse, para Geazi, que era o seu moço, o seu auxiliar, e disse: o que essa mulher necessita, Geazi? Geazi disse: ela é rica, ela tem muitos bens, ela tem muito dinheiro, mas uma coisa ela não tem filhos, ela é estéril. E o profeta disse: então ela conceberá e ela terá um filho. E aconteceu segundo a palavra do homem de Deus, e ela concebeu e teve um filho. E o menino foi crescendo. E quando o menino tinha ali talvez 8, 10 anos aproximadamente, ele estava trabalhando com o pai no campo, e ele começou com uma dor de cabeça, dizendo: pai, está doendo, minha cabeça está doendo. O pai não sabia o que fazer com o menino, mandou levá-lo para a mãe. Chegando em casa, a mãe tomou-o nos braços, tomou-o no colo, e ele continua a dizer: está doendo, mãe, está doendo, está doendo, está doendo, até morrer. E aquela criança morreu nos braços de sua mãe. Sabe o que aquela mulher fez? Aquela mulher tomou aquele menino, o seu filho, único filho, promessa de Deus, e subiu até o quarto do profeta, e estendeu-o sobre a cama do profeta. E ela fechou a porta e foi atrás do profeta. E ela estava indo pela estrada, e as pessoas passavam por ela, conhecendo-a, perguntavam: como está? Vai indo bem as coisas? Ela disse: sim, tudo vai muito bem. E continuava à busca do profeta, do homem de Deus. Encontrava outra pessoa e perguntavam a ela: como está indo as coisas? Tudo bem? Ela disse: sim, está tudo muito bem. E ela chega até o homem de Deus, Geazi diz: olha, tem algum problema, ela está meio diferente. Ela conta a sua necessidade, ela diz: eu vou dar aqui o meu bordão, o meu cajado, e Geazi irá à tua casa e vai colocar sobre o menino. E ela disse: mas eu não sairei da tua presença, eu ficarei aqui na tua presença. Ela instou com ele, e ele disse: então eu irei até a sua casa. E o texto aqui no versículo 32 diz: chegando ele àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. E o versículo 33 diz: entrou e, fechando a porta, entrou e fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor, orou ao Deus que está no secreto. E o texto diz que ele deitou sobre o menino, boca sobre boca, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos, nariz sobre nariz. E o texto diz que o menino aqueceu, o corpo do menino aqueceu. Ele andou naquele quarto, da porta fechada de um lado para o outro. O texto não fala da oração que ele estava fazendo, mas ele dizia: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, porque a tua palavra diz que o Senhor está no secreto. Quando a gente fecha a porta, o Senhor está ali. Deus, eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor é o Deus da vida. Deus, eu quero vida para esse menino, Deus. E ele deitou novamente sobre aquele menino, e o texto diz que o menino espirrou 7 vezes. E ele então abriu a porta e disse para Geazi, olha o que diz aqui no versículo 36, Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele: toma, aqui está o teu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinou-se à terra, então tomou seu filho e saiu. Amados, quando ele fechou a porta, ele venceu a morte. Quando ele fechou a porta, ele venceu a morte. Eu não sei qual área da sua vida que está morrendo. Eu não sei o que é que está falindo na sua vida. Eu não sei se são amizades, relacionamentos, se é o próprio lar, se são os filhos, se é a esposa, se é o esposo. Eu não sei o que está morrendo. Eu não sei o que está perdendo vida, se é a sua empresa, se é o seu ministério. Eu não sei o que é que está perdendo vida. Você sabe o que é que está morrendo. E esse texto diz que se você fechar a porta,
Se você buscar o Pai, se você buscar Deus que está no secreto, Ele vai te recompensar com vida. A morte será vencida, a morte será banida, a morte será destruída. Se você fechar a porta, a vida virá nesta área da sua vida que está morrendo. Haverá ressurreição, haverá a presença de Deus, haverá a glória de Deus, haverá a restauração, mas você terá que fechar a porta. Se você fechar a porta, a glória de Deus virá, a recompensa virá, a restauração virá, o êxito virá na sua vida. Você tem que fechar a porta. Fecha a porta, meu irmão. Fecha a porta para que a vida possa se manifestar. Fecha a porta. Os teus estudos não estão bem? Fecha a porta. Ore e depois estude. Fecha a porta. Tem planos, tem projetos, tem alvos, tem conquistas que parecem que jamais serão conquistadas. Fecha a porta. A vida virá, a vida fluirá, a vida, a unção gloriosa virá. Você terá que fechar a porta. Malaquias capítulo 1, versículo 10 diz: Oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas, para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Deus está chamando a atenção dos sacerdotes, porque os sacerdotes vinham, acendiam o fogo no altar, deixava a porta aberta e vinha um vento e apagava as chamas, o fogo do altar. O que esse texto está dizendo é que se você não fechar a porta, o fogo do Espírito, a chama do Espírito, o calor do Espírito na sua vida vai se apagar. Se você não aprender a fechar a porta, virão ventos estranhos, virão ventos frios, gélicos, virão sobre a sua vida e vai apagar a chama do seu coração, o fogo do Espírito, a chama que Deus colocou no seu Espírito vai se apagar se você não fechar a porta. Ah, se houvesse entre o meu povo alguns que fechassem a porta, diz o Senhor, para que não se apagasse a chama do meu altar. Muitos corações se esfriam, vai no congresso e vem aceso, vem que é uma tocha humana. Uma semana passa, 2 semanas passam, 3 semanas se passam, dali a pouco, cadê aquela chama? Cadê aquele fogo? Cadê aquele calor? Se esvaiu, acabou. Porque a única maneira de você manter essa chama e fazê-la com que ela aumente cada vez mais é fechando a porta. É fechando a porta. Feche a porta para que os ventos estranhos não venham. Feche a porta para que os ventos estranhos não entrem na sua vida. Feche a porta para que pensamentos, ideologias, doutrinas, filosofias, correntes de pensamentos humanos, tendências humanistas não entrem e venham apagar a chama do seu coração. Amados, Deus quer que o nosso altar esteja sempre preparado para o sacrifício, para o louvor, para a adoração. E para conseguirmos este altar em chamas, para conseguirmos esse altar com o fogo vivo, aceso, que é a nossa própria vida, nós temos que fechar a porta. Temos que fechar a porta. Temos que fechar a porta. A Bíblia diz, mais uma recompensa, em Lucas, no capítulo de número 24, vocês conhecem a história. Havia os discípulos que estavam indo para Emaús. Jesus havia morrido e eles estavam indo para Emaús, tristes, decepcionados, desapontados, cabisbaixos. Jesus disse que seria o Messias, o Salvador, e agora ele foi crucificado, morreu, acabou. Nós havíamos dedicado a nossa vida a Ele 3 anos e simplesmente Ele nos deixou aqui iludidos. E eles estavam ali caminhando e Jesus paira do lado deles e pergunta: que conversa é essa que vocês estão conversando entre vocês? E aí então eles começam a dizer: porventura és tu o único forasteiro em Jerusalém que não ficou sabendo das últimas notícias? Você não leu as manchetes dos jornais? E aí então eles vão conversando. Eles estavam tão decepcionados, tão frustrados, tão cegos pela decepção, que eles não conseguiram ver Jesus. Eu não sei se você já teve essa experiência, de você ficar um pouco desapontado, desiludido, frustrado, e de repente você já não consegue ver mais o mover de Deus.
você não consegue ver mais a obra de Deus. Passa alguém perto de você e diz: uau, que culto maravilhoso, estava uma bênção, aleluia, glória a Deus. E você olha e diz: acho que não fomos no mesmo culto. Eu não vi nada disso, eu não senti nada, não percebi nada. Já aconteceu isso com você? Talvez com as pessoas que estão lá atrás, né? Mas às vezes é assim. Esses discípulos estavam passando por esta experiência. Eles não conseguiam ver Jesus. Estavam frustrados e decepcionados. Tinha uma cegueira, tinha uma venda nos olhos. O versículo 29 diz: mas 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele, Jesus, como quem ia para mais longe. Jesus fez menção de continuar na estrada. Então eles chamaram Jesus e o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Entre o versículo 29 e 30 na minha Bíblia diz: fechou a porta. Na sua não diz, mas na minha diz. Já era tarde, já era noite. Eles entraram para ficar. Obviamente que eles fecharam a porta. E quando eles fecharam a porta, olha o que diz o versículo 30: estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. O versículo 31, amados, o milagre acontece depois que se fecha a porta, depois que você busca comunhão com o Senhor Jesus. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Quando você fecha a porta, a cegueira sai. Você começa a ver, você começa a perceber, você começa a notar. Você vê aquilo que ninguém vê, você percebe o que ninguém percebe, você começa a notar aquilo que ninguém nota. A cegueira é vencida, é banida da sua vida. Os seus olhos se abrem. Se você fechar a porta e buscar o Senhor no secreto, uma das recompensas que você terá é uma visão aberta, uma visão celestial, a visão gloriosa de Deus. Você começará a ver os anjos quando eles começam a ministrar aqui nesse lugar. Você começa a ver quando o rio de Deus começa a fluir aqui nesse lugar. Você começa a ver quando a nuvem, a glória do Senhor começa a pairar e baixar e estar aqui nesse lugar. Você começará a ver a ação de Deus, o mover de Deus, a glória de Deus. E você começará a notar as coisas no mundo espiritual, as questões do reino espiritual. Mas você tem que fechar a porta, lá do teu quarto, lá no teu secreto. Isaías capítulo 26, versículo 20, diz assim, Isaías capítulo 26, versículo 20, aqui Deus está falando de um juízo, e Deus diz: vai, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Mas muitas vezes o livramento vem quando você fecha a porta. Às vezes vem tormentas sobre a sua vida, vagalhões sobre a sua vida, o vento tempestuoso sobre a sua vida. Muitas vezes as ondas do mar da vida vêm para açoitar você, destruir você, naufragar você. A única maneira de você ser sustentado é quando você fecha a porta. Ó povo meu, vai, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te lá no secreto, até que a ira passe, até que o livramento venha, até que a resposta se materialize, até que os anjos venham trazer a resposta para você, até que aquilo que você espera seja alcançado. Vá lá no teu aposento, fecha a sua porta, espere por um momento. Eu quero terminar dizendo que Deus é um Deus que reconstrói as portas destruídas. O diabo sabe que se você fechar a porta, você será imbatível, você será um conquistador intrépido, ousado, e a graça de Deus será tão intensa na sua vida, que o inferno vai ficar em polvorosa. Então sabe o que o diabo faz? Ele vem e coloca fogo na sua porta, ele queima a sua porta, ele destrói a sua porta, para você não fechá-la. Porque porta na Bíblia fala de autoridade, porta na Bíblia fala de poder, porta na Bíblia fala de governo, porta na Bíblia fala de segurança, de postura, de atitude, de ações.
O diabo vem, ele queima a porta, destrói a porta. Aí você não pode fechar a porta, você não pode ter o seu a sós. Por isso que eu estava dizendo que quarto aqui não necessariamente significa quarto, mas quarto tem um simbolismo de intimidade. E você não consegue, você quer ter o seu a sós, mas você não consegue. Mas essa semana eu vou ter, mas eu não consigo. Eu quero, mas não consigo, quero, mas não consigo. É porque você não tem porta. E se você não tem porta, você não consegue fechá-la. E por que você não tem porta? Porque o diabo queimou, o diabo destruiu, o diabo roubou a sua autoridade, e ele não permite que você tenha a sós com Deus, porque numa sós com Deus há recompensa. Olha o que um texto sagrado diz. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Jerusalém está desprovida de segurança. Jerusalém agora, ela está à mercê do adversário. As portas foram queimadas a fogo. O inimigo entra para saquear a hora que ele bem desejar. Não há proteção, não há segurança, não há vitória, não há governo, não há honradez, não existe porta. O texto diz que quando ele ouviu essas palavras, assentei-me e chorei, e fiquei lamentando por alguns dias. Como pode não ter portas? Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Se o diabo em algum momento da sua trajetória cristã, em algum momento da sua vida cristã, ele queimou a porta, ele roubou a porta, ele destruiu essa porta, eu quero dar uma notícia maravilhosa para você. Uma notícia maravilhosa para você. Nesta noite, está aqui no nosso meio o Senhor Jesus. Amém. E Ele é o carpinteiro de Nazaré. E Ele quer fazer uma porta novinha para você, se assim você o desejar. Ele quer restaurar essa porta. Ele quer lhe dar uma porta nova. Ele quer lhe dar autoridade. Ele quer lhe dar governo. Ele quer lhe dar graça. Ele quer lhe dar unção. Jesus Cristo, carpinteiro de Nazaré, Ele sabe trabalhar com a madeira. Ele sabe esculpir a madeira. Ele sabe entalhar a madeira. Ele sabe preparar a madeira para que você receba ainda nesta noite uma portinha, uma porta novinha em folha, para que você nessa semana comece a fechá-la sobre você, e buscar a presença do Pai, e buscar a face do Pai, e buscar a glória do Pai, e buscar a unção do Pai, e buscar a vida, as recompensas que o Pai, e somente Ele pode lhe conferir. Jesus quer lhe dar essa porta. Você crê nisso? Amém.